isso. E o meu método do diagnóstico, ele é validado cientificamente, eu validei no mestrado o meu método. Então, não tenha dúvida de que com o método você se sente muito mais segura. E medo vai sendo eliminado, né? Então, isso é extremamente importante. Aí você fica aí, deixando de aproveitar as oportunidades, né, que estão no mercado, por causa de medos, né? Esse medo, esse medo, esse medo. E vai perdendo as oportunidades. É justamente quando a gente está em situações delicadas, que são desafiadoras, que a gente acredita que a gente não vai conseguir superar, é que a gente precisa realmente ousar, arriscar. Senão você fica sempre na mesma. Você não muda nenhuma situação agindo do mesmo jeito que você veio agindo até então. Para você poder mudar a situação, você tem que mudar a atitude. Ana Silvia, isso é óbvio, mas eu vejo muitas psis não fazendo isso. Muitas psis, diante de uma situação desafiadora, ao invés de falar, eu vou arriscar, eu vou acreditar nos meus recursos, eu vou acreditar na minha capacidade de fazer dinheiro, ficam se retraindo, ficam com medo, né? E aí não vai ter resultados diferentes. A Deise sabe que eu já contei para ela essa história. Eu trabalhava 100% presencial, 100%, até a pandemia. Na pandemia, eu tive que me reinventar. Eu não sabia nem mexer no Zoom, não sabia nem que existia Zoom. Eu usava Skype. Ou melhor, eu sabia sim, porque uma vez uma colega psi aqui de Curitiba tinha feito uma reunião pelo Zoom. Foi quando eu conheci o Zoom, mas nem tinha noção de como que era o Zoom. Essa coisa de salas simultâneas, salas do Zoom, vixe, isso para mim era um bicho de 7 cabeças. Durante a pandemia, eu tive que me reinventar para sobreviver. Por quê? Porque era 100% presencial o trabalho que eu fazia, inclusive as consultorias, as formações que eu fazia na pandemia. E aí? Durante um tempo, né, eu tive reserva para eu poder, né, ir levando e controlando ali as situações. Graças a Deus eu tenho um marido maravilhoso, enfim, que ele é super parceiro, mas eu tenho compromissos que são da minha empresa, que são meus, não são da família. E esses eu tenho que dar conta, né? E aí, veja, chegou no momento, em 2021, eu entrei num curso para eu aprender a trabalhar no digital, foi um investimento alto na época, era em torno de R$ 6.000, eram R$ 6.000, eu acho que eu dividi, não lembro quantas, acho que eram R$ 1.000, 6 de R$ 1.000, se eu não me engano. Mas eu tinha que arriscar, eu tinha que fazer alguma coisa para transformar a minha realidade, para incluir um projeto digital, para não ficar na dependência só do presencial. Aí, isso foi em junho de 2021. Em dezembro de 2021, eu tive a oportunidade desse mesmo curso de conhecer a mentoria que eles ofereciam. E a mentoria custava 42.000 à vista ou 60.000 parcelados. Seria 10 parcelas de 6.000. Eu não tinha um centavo de reserva em dezembro de 2021. Estou sendo super honesta com você. Não tinha. Mas eu precisava, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E aí eu pensei em algumas alternativas, né, o que eu podia fazer, como que eu podia viabilizar esse dinheiro. Né? Pela primeira vez na minha vida, eu fui pedir dinheiro para um tio muito querido meu. Minha mãe falou, não, pede, você é a sobrinha preferida dele e tal. Só que ele estava com aplicação, essa aplicação ia vencer só em fevereiro. Eu falei, meu Deus, né? Que eu queria pagar à vista, porque à vista era um desconto significativo, né? 42.000. Não deu. Aí eu falei de novo com minha mãe falou, vai, você sempre vence situações, você sempre dá conta, você sempre consegue, né, dar um jeito. Então, olha, R$ 60.000, 10 parcelas de 6.000.
A entrada era R$ 2.000. Eu tinha dinheiro para a entrada. Ia receber um outro valor, mas ia ser só em janeiro, enfim. Resumindo, eu não tinha o dinheiro para investir R$ 60.000 e eu não queria incomodar o meu marido com isso. Gente, o que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu tenho que arriscar. E eu que hoje, eu fiz uma postagem, repostei, né, um vídeo que eu assisti hoje, um Reels que eu assisti hoje, que está no story aqui do Instagram. Depois vão lá no story no Instagram que vocês vão ver. Aí é um senhor falando assim, um senhor de descendência japonesa. Ele está falando assim, o meu pai rico me ensinou que não é você, eu estou achando que ele que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, estou desconfiado que foi ele, eu não vi ainda o nome dele ali, mas um livro, né, que chama Pai Rico, Pai Pobre. Ele falou assim, o meu pai rico ensinou, eu não posso perguntar, será que eu consigo pagar? Eu tenho que perguntar, como como que é? Será que eu consigo, será que eu vou conseguir pagar? Ao invés disso, você tem que perguntar assim, como eu faço para pagar? Veja, é diferente. Será que eu consigo? Você está duvidando da tua capacidade de fazer recursos, fazer dinheiro. Quando você fala, como eu faço para pagar? Você está colocando seus recursos intelectuais, as suas competências, para você criar, viabilizar, né? Criar recursos para poder viabilizar aquele projeto, para poder realmente pagar aquele projeto. Gente, foi o que eu fiz. Olha, eu tenho mais sorte que juízo, eu costumo rezar direitinho, por isso que eu creio em Deus, eu tenho uma fé em Deus muito forte. E eu brinco que eu falo, eu rezo direitinho, porque Deus sempre me ajuda. O que aconteceu em dezembro? Não sei, porque a parcela de 6.000 não caiu em dezembro, só caiu a de 2.000. Eu fiz tudo certinho, tanto que foi aprovado todo o processo, mas por algum motivo, que eu não sei qual foi, a parcela de dezembro não caiu, só caiu os 2.000. Aí eu falei, meu Deus, aí eles até me questionaram, falavam, o que eu fiz? Olha, eu fiz o processo, vocês me aprovaram, tanto que eu estou dentro da mentoria, se não tivesse sido aprovado, né, eu não estaria dentro da mentoria. E em janeiro, apareceram 2 processos de coaching para mim, e esses 2 processos de coaching, que era mais de 7.000 cada processo, isso em 2022, que era o preço que eu cobrava em 2022, eles quiseram pagar à vista. Um foi indicado por uma prima minha de Londrina, vizinha dela, queria fazer coaching, daí quando eu fiz a proposta, eu coloquei um preço à vista, ela quis pagar à vista. O outro que surgiu, outro processo de coaching, era de uma empresa que eu tinha já feito um diagnóstico organizacional para eles, todo virtual, que eu tive que adaptar a metodologia do diagnóstico para o digital, para o virtual. Foi super bem avaliado. Depois eles me contrataram para um outro trabalho com as lideranças, e depois eles me contrataram para esse processo de coaching com um dos diretores da empresa. E também quiseram pagar à vista, mais de 7.000 reais. Ou seja, no mês seguinte que eu assumi o compromisso dessa mentoria, em janeiro, eu já tinha 2 parcelas pagas. E veja, essa coragem que a Ju está falando, eu sou corajosa mesmo, Ju. Por isso que eu tenho os resultados que eu tenho. Por isso que eu conquisto o que eu conquisto. Eu tenho muita fé em Deus e fé em mim, que eu vou conseguir dar um jeito, que eu vou conseguir fazer recursos, que eu vou conseguir fazer o meu trabalho. Eu nunca duvidei disso. Atualmente, essa mentoria já faz 3 anos que eu renovo ela. O ano passado eu entrei numa outra mentoria, eu e o meu filho, que o meu filho tem alguns projetos junto comigo, o Léo. E atualmente eu pago
eu invisto em mentoria para mim e para o meu filho quase, deixa eu ver, quase 15 mil reais. Deve ser 15.300 mais ou menos, por mês. 15.300 por mês, de mentorias que eu invisto para mim, tá? Até o ano passado era uma só, era em torno de 6 mil reais. Aí em maio eu entrei em mais uma mentoria que totalizam mais de 15 mil reais por mês. É despesa? Não, é investimento. Então, se você é psicóloga, está querendo trabalhar com empresas, que é a área mais rentável da psicologia, faz 23 anos que eu estou na consultoria. Faz 37 anos que eu estou na área organizacional. Então, 14 anos mais ou menos foi como gestora de RH e 23 como consultora. O que eu estou falando para você é o que eu vivo. Aqui não é script pronto. Ninguém faz o meu script. Ninguém escreve a minha história. Eu conto para você o que eu vivo, o que eu pratico, e o que eu estimulo as minhas mentoradas a fazerem, porque eu acredito na capacidade nossa de transformar a realidade. Assim como eu transformei a minha realidade, transformo até hoje. Eu não sou de uma família rica, gente. Eu sou de uma família trabalhadora, que às vezes não tinha o dinheiro para ir num cinema, para o filho comprar um doce. E eu transformei por meio do meu estudo, do meu trabalho. Então, eu não acredito em outra forma que não essa. Por isso que eu estimulo você, invista em você. 2025 está começando. Acredite nas suas capacidades de transformar a sua realidade. Acredite nos recursos que você tem. Seja corajosa, tenha fé. Fé em você mesma, fé no universo, fé no que você quiser ter, mas precisa ter fé, senão a gente não muda a realidade nenhuma. Você vai ficar sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Por quê? Hoje o tema foi medos, né? A gente está